A gente recusou, de modo definitivo, a fazer resumos de obras, né? A gente não quer trabalhar com um resumo de obra. A gente quer estimular os autores a enxergarem esse público e fazerem uma obra autêntica para esse público. Essa ideia do Ministério da Educação recebeu o nome de Literatura para Todos. A Literatura para Todos foi induzir os autores a desenvolver uma obra própria para esse público, né? Nós não queremos, sob hipótese alguma, estimular uma indústria de adaptações. A gente acha que a adaptação literária mata a obra. Então a gente percebeu que mais do que fazer uma seleção de obras, supondo esse público, era interessante induzir a criação. Elas ajudem e deem confiança a esse público. Ele precisa acreditar, primeiro, que ele tem direito a tudo isso, né? Segundo, que ele tem capacidade de exercer esse direito. Então a gente espera que esse concurso estimule esse público a buscar, pelas suas próprias pernas, suas próprias mãos, seus próprios olhos, novos caminhos no prazer literário. Mas também não pode ficar limitado a isso. Acho que o neoleitor vive nesse mundo, ele precisa ter de fazer de várias obras literárias belíssimas que não foram necessariamente feitas para neoleitores, mas eu mesma já trabalhei com alunos neoleitores, textos de Graciliano Ramos, enfim, de quase todos os grandes autores. Você fazendo uma boa seleção, uma boa mediação, você consegue trabalhar. O livro é a extensão da memória. Borges define a importância do livro como objeto que traduz e perpetua as mais diversas experiências de leitura. Mas, Murilo, aqui no Brasil não é raro ouvirmos dizer que somos um povo que não lê. Essa é uma afirmação muito presente no senso comum. Mas qual o panorama da leitura dos textos literários hoje no Brasil? E, além disso, qual o perfil do leitor brasileiro? É o que a gente... E eu diria que o brasileiro, efetivamente, eu penso que ele lê, né? O brasileiro de uma maneira geral. Agora, talvez a gente precise ainda considerar e saber o que os brasileiros que não estão nos centros urbanos, ou os brasileiros que muitas vezes... Eu acho que a gente tem que fazer também algumas considerações. Por exemplo, que brasileiro a gente está falando, não é? Um brasileiro que tem acesso à cultura letrada, alfabetizado, ou alfabetizado apenas funcional, aquele que foi para a escola, mas que abandonou a escola nos anos iniciais, mas que lê efetivamente, né, os livros clássicos, os livros que aparecem nas listas dos best-sellers. Então, por isso que eu, ao tentar responder, ou pensar sobre essa questão, o que o brasileiro lê hoje, eu acho que a gente precisa pensar, considerar diversos pontos e diversos tipos de brasileiros. Ganhado uma proeminência de que literatura pode ser também aquilo que o leitor elege por literatura. E entram aí gêneros assim que a gente poderia dizer que não são gêneros canônicos, legitimados, como, por exemplo, causos, adivinhas, que fazem parte, né? São, digamos assim, gêneros da esfera oral e que as pessoas... uma maneira desse leitor entrar e se aproximar, por exemplo, da poesia. Talvez o que a gente possa pensar é que esse leitor precisa ouvir os gêneros os mais diversos possíveis. Isso aí eu acho que é um primeiro caminho. Um segundo caminho é da literatura oral. Às vezes, assim, no senso comum, algumas crenças de que os textos literários são difíceis. Talvez, se a gente pensar numa gradação,
haja alguns textos literários, alguns gêneros, que é um trabalho estético com a linguagem, com a palavra, que de fato dificulte, né, a compreensão. Esse trabalho de mediação, né, de tornar o texto mais próximo, de ter mais frequência na leitura desses textos, de começar a perceber como é que se trabalha com os desvios das palavras. Ou seja, talvez um professor, já que a gente está falando de escola nesse momento, um professor que também seja um leitor proficiente, que conheça mais diversos tipos de exemplo, poesia é difícil. A gente lembrar de um poema do Manuel Bandeira, né? É um que eu gosto muito, que eu acho de uma simplicidade. Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagino Irene entrando no céu. Licença, meu branco. E São Pedro Bonachão. Entra, Irene. Você não precisa pedir licença. Esse é um poema, Irene. Quando o desafio é alfabetizar jovens, adultos e idosos, as experiências de vida têm um papel fundamental. Bárbara, esse é um traço muito específico que torna a educação de crianças pequenas. Assunto da nossa reportagem. Vamos ver. Aprender a ler. Um processo que não tem idade para começar, mas que acontece de forma diferente em cada fase da vida. Quando nós trabalhamos com jovens, adultos e idosos, nós temos que levar em conta de que essa é a sua trajetória,